Ah, Índia, lugar de paz, tranquilidade, Harebaba, terra de contrastes. É nesse lugar exótico que acontece a história de Jamal Malik, um jovem órfão de uma favela de Mumbai que surpreende o país ao chegar à última pergunta do game show Quem Quer Ser um Milionário. No entanto, antes de responder a pergunta final, ele é preso pela polícia sob suspeita de trapaça. Como é que um jovem sem educação formal podia saber todas essas respostas? Essa é uma pergunta que o filme responde, mas há outras que podem ser feitas. O que podemos aprender com um filme de 2008 dirigido por um inglês sobre a Índia? E o que o preço do café e do ovo tem a ver com tudo isso? E por que é que a culinária indiana virou febre no Instagram? É isso que você vai ver nesse Cine Quinto. Corta! Olá, meus cinéfilos elementares! Espero que vocês tenham passado bem a semana. Estamos de volta com mais um Cine Quinto, nova temporada, e já queria pedir para vocês darem um joinha, comentarem, compartilharem, porque isso é muito importante para nós. Vamos primeiro para os comentários no vídeo anterior que eu fiz sobre aquele filme que eu adorei, que chama A Verdadeira Dor, filmaço. Depois, quem não viu, assista o filme e o vídeo. Então, o Gustavo Almeida 3148 escreveu 23h59. Olha, não é um filme bom, é um filme ok. Meia-noite. Cada diálogo desse filme tá no lugar certo, é muito bom. Ô meu amigo, olha só, eu disse que o diálogo é muito bom e que ele tá no lugar certo, não disse que o filme é muito bom. Na verdade, o filme é muito bom, ele só não é assim, como eu poderia dizer, um Poderoso Chefão, um Casablanca, mas é um baita filme. Eu nunca falei que o filme era ruim, ele é só um filme abaixo de um ganhador de Oscar, né, que a gente imagina que um ganhador de Oscar deveria ser. Mas dentre, inclusive, os que concorreram ao Oscar de melhor filme, eu falo que ele é muito melhor do que qualquer um que tá lá. Então, aí minha resposta para você. A Cris Calisto também falou, no novo cenário eu senti falta do letreiro Cine Quinto, tão lindinho. Olha, quem sabe, Cris, eu mandei a sua sugestão aqui para os nossos editores. Vamos ver se eles me ouvem, né? Porque ninguém me ouve nesse lugar aqui. Eu fico falando sozinho, só vocês, meus queridos espectadores. E antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, tá bom? E ó, tem bonezinho novo aqui, esse programa cada dia tá mais legal. Antes de começar também, eu quero falar já onde você pode assistir, porque esse filme é fácil de assistir. Tem lá no Amazon Prime e tá já no catálogo, então você não precisa nem pagar, tá no Amazon Prime, pode assistir Quem Quer Ser um Milionário. Então vamos falar deste filme. Por que eu escolhi este filme, Quem Quer Ser um Milionário? Eu tava conversando aqui com o pessoal do Quinto Elemento e eles notaram que tem filme dessa época, entre os anos 2000 e 2015, que provavelmente não seria festejado, talvez nem filmado hoje em dia, né, por causa desse efeito Trump, né, o fascismo, extrema-direita, vai todo mundo morrer, meu Deus, é isso aí. Bom, a gente tem que lembrar que em 2006, como eu já falei até aqui diversas vezes, o Obama, o Barack Obama, o cara do Partido Democrata, né, ele falava contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele era contra. 2006, hein? Contra a imigração ilegal, ele era contra, coisa que hoje é coisa de fascista, né? Ele dizia, por exemplo, que o aborto devia ser raro e que era legítimo discutir restrições, coisa que hoje é coisa de fascismo. Hoje seriam apontadas como extremistas, o próprio cara. Então, a gente tem que entender que o fenômeno Trump, Bolsonaro, Orbán, né, todos esses caras que vieram um pouco meio antissistema, vamos dizer assim, acabaram levando a esquerda, essa sim, para um lugar mais extremo, porque, na verdade, eles estão falando o óbvio, o comum, o que as pessoas acreditavam 2006 não faz nem 10 anos, né? Então, na cultura o movimento foi parecido. Não faz tanto tempo, em 2008, esse filme sobre um país periférico, dirigido por um diretor que não é local, né? Ele não é indiano, ele é inglês. Ele ganhou 8 Oscars e em 2025 a gente tem um caso parecido, com um mundo muito mais radicalizado, né? A Emília Pérez foi indicado a 13 Oscars e ganhou um de consolação, e ainda assim não foi merecido, porque a música que ele ganhou é muito ruim. Já o filme indiano, antes de tudo, ele buscava contar uma boa história, ou seja, nem o Oscar 2025, com toda a ideologia, conseguiu tancar um filme tão ruim quanto Emília Pérez, só que um filme similar, vamos dizer assim, de 2008, ganhou 8 Oscars
e até merecidos. Eu não cheguei a ver com quais que ele estava concorrendo, mas é um filme legal, é um filme bom. Também, a mesma coisa que A Verdadeira Dor. Não é assim o filme que vai mudar a sua vida, mas é um filme interessante até. Então, falando no filme, vamos falar do filme agora. Ele conta a história do Jamal Malik, como eu falei, um jovem órfão de uma favela lá de Mumbai, que surpreende o país quando ele chega no final do game show Quem Vai Ser um Milionário, que é uma espécie de show do milhão que realmente existe lá na Índia, tá? Eu não sei se ainda hoje existe, mas na época existia, é um real. Até o apresentador o que faz o papel do apresentador parece que é um cara que já ganhou ganhou acho que 5.000 rúpias no Quem Quer Ser um Milionário original, real. Então é interessante que eles fazem essa brincadeira. É um show do milhão lá da Índia e que é real, tá? O show do milhão, o Silvio Santos era craque em copiar programas sem pagar direitos autorais, né? Então eu não sei se ele comprou esse show ou se realmente passava aqui por conta e risco lá do falecido Silvio Santos. Bom, a primeira cena do filme é o rapaz já apanhando na delegacia. Tanto é que é engraçado, porque você vai lá, vem no filme, acha que vai começar com a história lá do game show, mas ele aparece apanhando, você não entende direito o que está acontecendo, e a gente descobre que ele foi levado para interrogatório porque acharam estranho um favelado desse, que não sabe nada, nunca estudou direito na vida, chegar tão longe no programa, né, que era uma coisa rara. Bom, como aqui, né, poucos ganharam 1 milhão no show do milhão, nem sei se alguém ganhou aqui, deve ter ganhado, não pesquisei isso, mas você pode comentar aqui se você souber quem ganhou o show do milhão, se é que alguém ganhou aqui no Brasil. Enfim, a narrativa se desenrola então através de flashbacks, né? Então ele aparece lá apanhando, já seria o presente, aí aparece o flashback dele no show, mostrando como cada experiência da sua vida ajudou a responder as perguntas do programa. Então ele aparece no show respondendo uma pergunta, aí aparece como que ele chegou nessa pergunta graças à história de vida dele. E normalmente ele não fez isso, né? O pessoal acha que ele tá com alguém soprando no ouvido de algum jeito, mostrando plaquinha, dando algum jeito, sei lá, piscando, para o cara responder fazer a resposta certa. E no final ele vai contando a história dele e o próprio delegado percebe que realmente ele viveu aquilo tudo, coincidentemente ou não, né? Ele viveu tudo aquilo e ele consegue fazer as respostas. Então a gente acaba acompanhando a sua vida. Na verdade, é muito legal esse estilo de filme, né? O jogo e tudo isso é só um pretexto para contar a história do Jamal e do primo dele e da menina, a Lakita, sei lá, Latika. Vai aparecer aqui já no teleprompter e eu vou falar o nome certo. Eu sou péssimo para nome, como vocês podem ter percebido quem acompanha aqui o Cine Quinto. Mas enfim, o Jamal, ele que é esse menino, né, que tá lá no show, ele tem um primo que é o seu melhor amigo, vamos dizer assim, é um parceiro dele desde a infância, que é o Salim. E logo no começo a gente já vê uma grande diferença no caráter dos dois. Algo que vai diretamente contra, por exemplo, já ao pensamento marxista, russoniano, que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Bom, se a sociedade o corrompe, o Jamil também teria que se corromper, né? Mas o Jamil é um justo, enquanto o Salim sempre busca os atalhos para se dar bem. A primeira história, por exemplo, do flashback, mostra o Jamil nadando literalmente em bosta, por isso que nós estamos aqui com esse lindo papel higiênico, como você pode perceber. Então ele está nadando na merda, né, basicamente, porque o seu primo trancou ele numa espécie de banheiro lá na Índia. Aqui no Brasil deve ter também nas palafitas, né, que é um banheiro que o cara, tipo, tem uma pontezinha em cima do rio e o banheiro fica aqui, e aí tem um buraco onde o cara faz, os seus dejetos são despejados no rio, né. E aí o Jamil, o primo dele tranca ele lá, né, com uma cadeira, e ele, não podendo sair, vendo o ator famoso, que ele é muito fã, ele olha pra baixo e fala, não, eu vou nadar na merda porque eu preciso desse autógrafo. E ele faz tudo isso pra conseguir o autógrafo. E aí, depois que ele consegue, finalmente, o Salim vai lá e vende esse autógrafo escondido por umas moedinhas de nada, né, o Judas, né, do Jamal. E, mais assim, o Jamal sempre acaba perdoando, eles continuam ficando juntos, porque também um só tem um ao outro, né? Eles são... Até esse momento ele ainda não é órfão, mas logo ele vai perder a mãe, numa história meio trágica. Mas essa primeira história nos mostra como ele sabia a resposta da primeira pergunta. Então o delegado já fala, bom, mas essa pergunta aí qualquer um poderia saber, tudo bem, né? Então assim o filme vai se desenvolvendo e vai mostrando que, coincidentemente, para toda pergunta feita, tinha
algo na história do Jamil que fazia com que ele soubesse a resposta, né? Também tem algumas histórias trágicas nesse meio, né? Como o assassinato da mãe, que nem eu falei, por radicais muçulmanos. Mais uma narrativa que hoje seria impossível, né? Os caras mostrando o muçulmano lá chegando e fazendo um auê lá e matando um monte de gente e tal. É uma narrativa impossível para o mundo pós-woke, né? Porque, imigrante, não sei o quê, religião da paz, né? E a gente sabe que muitas vezes até o pessoal esconde a identidade quando um muçulmano faz um atentado na Europa ou nos Estados Unidos. Agora também nos Estados Unidos teve um caso de uma trans que fez um atentado desse, e eles escondem, porque a identidade, não pode falar, porque senão vai ter problema. E no filme de 2008, que nem faz tanto tempo assim, os muçulmanos eles foram responsáveis por um massacre ali. Bom, aí o filme vai se desenvolvendo e a gente conhece a Latika, esse é o nome dela, que vira companheira da dupla apesar do desprezo do Salim. É um desprezo meio que um despeito, assim, parece que primeiro ele não dá a mínima pra ela, depois ela vai crescendo, ficando bonita, ele fica meio despeitado, depois inclusive ele tenta pegar ela à força, né, tirar até a virgindade, aparentemente a virgindade dela. A gente fica meio sem saber se ele tirou mesmo, se não tirou. O Salim é um baita de um filho da mãe. O Jamal, porém, se apaixona pela menina desde cedo, mas a consumação do seu amor, apesar de correspondido, parece, né, que ela gosta dele também, vai sempre sendo adiado por vários motivos, né. E aí, resumindo, eu não vou contar cada história, o filme fica rodando entre as sacanagens do Salim, a inação da Latika, que por vários motivos ela acaba não saindo desse problema. Primeiro ela é forçada a se prostituir, acaba e o Jamal salva ela antes disso, mas aí o Salim vai lá e faz essa barbaridade aí, que a gente não sabe se aconteceu ou não, e depois ela acaba se envolvendo com o mafioso lá do bairro deles, lá em Mumbai, mas ela se envolve meio à força, é uma coisa meio esquisita assim, e fica tudo isso, ela acaba se deixando levar pela vida, não sei se a força total, mas ela fica lá presa naquela vida que ela não tem. Tanto é que quando ela encontra o Jamal, né, mais tarde, ele já, antes de ir pro programa, ela fala, eu já tô ferrada, vai você, vive sua vida, não deu certo, infelizmente. Ela é meio resignada com o seu destino. E o Jamal, com o heroísmo dele, o filme fica circulando entre essas três coisas, né? O heroísmo do Jamal, a inação dela e a sacanagem, né, quase psicopatia, eu não falo psicopatia porque no final ele acaba se redimindo, do Salim, né. Então o filme mostra as mazelas de uma Índia violenta, desigual, e segundo o diretor ele até se inspirou bastante em Cidade de Deus, na parte estética, assim, né. E também mostra, né, uma pobreza, desigualdade, a pobreza extrema das favelas do Rio e da Índia são bem similares até, né. E dá uma tristeza ver que a Índia hoje é a 5ª economia do mundo, enquanto o Brasil é só a 9ª, mesmo com a gente tendo tantas possibilidades melhores, né? No final do vídeo eu vou fazer até um comparativo aqui para você, mas agora vamos voltar pro filme, tá? O filme fala sobre destino, é um pouco dessa coisa de que as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, né? E tem muito a ver com a palavra indiana, que é bem popular, você já deve ter ouvido, que é o karma, né? O karma, na tradição indiana, é a lei de causa e efeito, e onde as ações boas ou más vão gerar consequências futuras, né? Então esse filme é bem, não sei se de propósito ou não, mas ele fala bem dessa coisa do karma, né? O cara que fez tudo certinho, ele recebe o prêmio final. O cara que fez tudo errado vai se dar mal. Só que no caso do karma ele fala nessa vida ou em outras, né? Tá ligado aos ciclos de renascimentos que para os indianos é o samsara, e a ideia de que cada pessoa colhe o resultado dos seus próprios atos, o que não deixa de ser verdade, né? Normalmente a gente colhe. Apesar de que aqui na Terra, às vezes injustiças acontecem, porque a justiça mesmo vai acontecer no final. Para nós cristãos, né, a justiça divina nem sempre acontece aqui. Pode ser que você faça tudo certo e as coisas não deem muito certo para você. E tudo bem, porque Deus está guardando o seu prêmio, né, segundo a visão cristã. E, inclusive, o sofrimento para o cristão ele pode ser um caminho para a santidade, então nem chega a ser um problema grande, o que é um problema para os anticristãos, né? Porque quanto mais bate, mais cresce, né? Aliás, sobre isso, a gente tem um Distopia dessa semana aqui, que eu não sei se já foi pro ar ou se ainda vai, mas fica de olho que a gente vai falar sobre isso no Distopia aqui no canal do Quinto Elemento. Bom, ou seja, se você colhe o que planta,
aqui em Outras Vidas, de uma forma alegórica, é isso que o filme mostra, tá? Então o Jamal, apesar de todo o seu sofrimento, ele seguiu o caminho correto, ele nunca fez o mal. E terminou com o prêmio máximo e com a sua garota, o amor e a glória pro justo, né? Então, nesse caso, o dinheiro, ele é meio alegórico, tanto é que a gente nem vê ele gastando, nem vê se ele nem fica assim super feliz porque tá rico. Ele simplesmente acaba o filme, todo mundo lá festejando e não sei o que, e ele com uma cara bem serena assim, porque ele tá tranquilo, porque o que ele queria mesmo, o objetivo dele nem era os milhões lá. O objetivo dele era que a garota, né, a Latika, encontrasse ele através da televisão, né, através da fama na TV. Já o primo dele, ele ganhou a morte, e ainda que ele tenha se redimido no seu último ato, ele teve que encarar a justiça, o que é uma coisa interessante da gente falar, porque muita gente fala do perdão. Eu mesmo falei recentemente num vídeo nosso aqui sobre o cristianismo, do perdão, e o perdão é importante, você tem que perdoar, inclusive os seus inimigos. Olha só, é uma coisa muito difícil, ame os inimigos. Só que isso não implica em não acontecer a justiça, que a gente não deva ser justo. Deus é misericordioso e justo, por isso que as pessoas vão para o inferno. Se fosse só misericórdia, ninguém ia, mas a justiça também tem que ser feita. No caso do Salim, ele encontra uma justiça aqui na Terra mesmo, né? E aí o Salim encontra aquilo que a gente chama no meme, né? As consequências dos nossos atos, né? Essas malvadinhas. Mas, segundo a visão do diretor, tem algo nesses atos mesmo, além dos atos que ele faz, que é a sorte, que é o acontecimento da vida, que é o destino. Para ele, as coisas estão meio escritas, o que, no caso do cristianismo, isso tem até discussões, né, entre denominações protestantes, o catolicismo, entre elas mesmo, tem muita briga sobre o destino, né, se você já está tudo escrito e você mal tem um livre-arbítrio, onde entra o livre-arbítrio e tal. No caso aqui do filme, aparentemente, ele está dizendo assim, não, o destino é o destino, o que está escrito, né? A sorte é a sorte, aconteça o que acontecer, né? No seu último desafio, por exemplo, na pergunta final lá, o Jamal, ele não sabe a resposta certa. A gente vê, apesar até de ser engraçado, porque a resposta tem ligação com os três mosqueteiros, e ele chamava os três, né, os amigos, né, ele, o Salim e a menina, ele chamava dos três mosqueteiros. E ele sempre perguntava, pô, mas e o nome do terceiro, qual é mesmo? E ninguém respondeu na vida inteira, justamente a última pergunta, que era uma pergunta que ele lembra da infância, ele teve essa aula quando era pequeno, sobre os três mosqueteiros, depois ele chamava os amigos de três mosqueteiros, e na hora H ele não sabia justamente essa, né? E aí ele resolve chutar. E o filme nos dá uma resposta bem claramente, numa pergunta de múltipla escolha que abre o filme. No começo do filme tem uma pergunta de múltipla escolha, e a resposta final que ele dá só na última cena do filme, qual é a resposta dessa pergunta de múltipla escolha. A pergunta é mais ou menos assim, por que ele vai ganhar 1 milhão? Porque ele é muito inteligente, ou porque não sei o quê. E a última resposta é, porque estava escrito, né? E na verdade é isso, porque ele acerta sem ter sabido, foi pura sorte. Ele chutou e acertou. Meio que, segundo o diretor, né, segundo a história do filme, deu certo porque Deus quis, porque a sorte quis, porque ia ser assim, porque estava escrito, né? Então, é um filme que fala que fazer o bem e se sacrificar pelo bem é certo e vale a pena. Não tem nenhuma exploração de cena de sexo, que nem todos os filmes praticamente de 2025. Não tem um nu, não tem um peitinho, não tem nada assim. Não tem agenda de minoria, apesar de falar da Índia, não fica falando das minorias, né? Apesar de falar da história de um indiano, isso é feito com uma baita naturalidade e sem nenhuma lacração. Ganhou lá 8 Oscars, né, em 2008. Para quem tem 45 anos como eu, isso foi ontem. 2008 tipo, dormi, acordei e estamos aqui. Como é que um filme de um inglês, né, um filme inglês, ele é feito, produzido na Inglaterra, pode retratar tão bem um país, enquanto Emília Pérez, né, fez do México aquela caricatura bizarra, né? O que mudou nesses anos? Poucos anos, né? A visão do diretor, por exemplo, sobre a Índia é de um estrangeiro, mas um dos roteiristas é indiano, eles tiveram esse cuidado, né? Que é o Vikas Swarup. Ele nem fez muita coisa além, mas ele é o roteirista, é um cara que viveu na Índia, nasceu na Índia em 65, se eu não me engano. E o outro é um inglês, que é o Simon Beaufoy, acho que é isso. Né? Enquanto no Emília Pérez eram 3 franceses. Isso faz a diferença, né? É o olhar de alguém de fora, né, que romantiza, por exemplo, o tráfico de drogas, como no México lá, e outro que mostra o moleque literalmente nadando na merda
merda, mas sem romantizar, ele acaba dando mais dignidade para aquele cara. Por incrível que pareça, né? Você fica mais encantado com o menino lá, com aquela realidade tosca, do que com uma coisa olhada de cima, de fora, né, como Emília Pérez. Os ingleses, inclusive, foram os colonizadores da Índia, né? Então eles têm uma ligação profunda com o país. O fato de ter um indiano e um inglês contando a história também dá um molho mais profundo, né, nessa visão. É por isso que nesse filme a gente vê a realidade de um país bem diferente do que demonstrado em filmes como Comer, Rezar e Amar, ou então nessas academias de yoga aqui pelo Brasil, que acha que a Índia é toda aquela festa colorida lá, e todo mundo meditando na rua, né, e fazendo Kali Yoga, sei lá o quê, e não é bem assim, né? E o curioso é que mesmo mostrando o lado feio da Índia, parece que é mais respeitoso com o povo indiano do que qualquer caricatura politicamente correta. Quando você mostra a exploração infantil, por exemplo, como é no caso do Quem Quer Ser um Milionário, tem umas cenas bem fortes disso, né? A exploração infantil, o crime, ele está denunciando para o mundo um problema real e está ajudando aquelas pessoas de alguma forma, né? Quando você mostra personagens como o Jamal e o Salim, você humaniza o indiano, mostrando que eles podem ser maus também, eles podem ser bons, podem ser maus, independente de serem indianos ou não. Isso mostra que existe uma dignidade humana acima de qualquer identidade, né? Que essa coisa do identitarismo acaba achatando o ser humano. Por exemplo, eles mostram o Taj Mahal de uma forma interessante, não é caricato, ou seja, ele não se furta a mostrar os lugares famosos, a fazer aquele marketing do lugar, né? Ainda que de uma forma que se encaixe bem na história. Se encaixando bem na história, ninguém vai reclamar. Então, no final, o que é legal é que Quem Quer Ser um Milionário não é sobre ganhar dinheiro, apesar do nome, mas sobre resiliência, amor, sobre destino, sobre fazer o bem. E ele se torna uma história emocionante e inspiradora, em vez de ser só uma coisinha de ai, os trans, ai, os mexicanos, ai, não sei o quê, entendeu? É o ser humano que está ali. O que está em volta é o que faz dele aquela pessoa, mas não só, porque ele é uma pessoa única e com dignidade, né? E engraçado que o identitarismo tira a coisa única, a identidade daquele ser humano. Tanto é que o dinheiro acaba nem tendo uma importância na história, né? No final ele acaba lá e pronto, passa. A gente nem sabe o que ele fez com o dinheiro, se é que ele fez alguma coisa. Os fins, nesse caso, não justificam os meios no filme, né? A gente vê, no caso do primo, esse pensamento de os fins justificam os meios levou à ruína, porque ele queria, o fim dele era ficar rico, né, ter uma vida boa, e levou ele para a ruína. Eu, como cristão, eu posso dizer até que os fins explicam os começos. Se você fez as coisas do jeito certo, no final você vai ver que, apesar de você passar por problemas e não sei o quê, você vai ver que Deus escreveu algo para você que é sempre te colocar no melhor lugar possível que você pode estar, né? Quando você olha de longe o caminho que você trilhou, se você tiver olhos de ver, você consegue perceber a ação de Deus na sua vida. E para terminar, eu vou deixar aqui um questionamento, né? Um filme com essa mensagem, com essa coisa de fazer o bem é legal, né? E sem lacração, você acha que seria premiado hoje, né? Responde aí pra mim. Tem até o criador do Breaking Bad, ele fala assim, quem elegeu o Trump, na verdade, foi a gente, porque a gente fez o cara ruim como o Walter White, a gente fez um cara mal como ele ficar famoso, e aí todo mundo votou no Trump por causa disso. O que é uma bobagem. Aliás, o Jurandir Gouveia também falou sobre esse assunto, e falou muito bem, porque a gente não torce pro Breaking Bad por ele ser mal, a gente torce pra ele. Cara, para de fazer mal, você tem uma família, a gente fica torcendo pra ele voltar a ser bom. E no final ele até acaba tendo uma redençãozinha também, porque ele vê, só que do mesmo jeito que no Quem Quer Ser um Milionário, ele arca com as consequências dos seus atos, né? Então o cara falou uma bobagem e mostra que eles ainda não entenderam o que está acontecendo, que as pessoas não votaram no Trump porque ele é mauzão, porque ele porque existe uma mudança de pensamento, né? O final do filme tem uma cena também bem interessante, bem bollywoodiana, com uma dancinha bem típica em homenagem a esse cinema nacional da Índia, né? Que Bollywood é a indústria cinematográfica indiana baseada em Mumbai e é conhecida pelos seus filmes coloridos, cheios de música, danças, melodramas, super melodramáticos, né? E produz uma enorme quantidade de filmes anuais, misturando romance, ação, um monte de tema social, aquela coisa bem novela mesmo, e tem um impacto
cultural na Índia e no mundo bem grande, tá? Não vem aqui muito pro Brasil, se bem que se você olhar na Netflix, essas coisas, já tem umas coisas de Bollywood lá. Um dia eu ainda vou fazer um Cine Quinto só sobre isso, tá? E uma vez eu tinha um amigo indiano, Sagar, e ele até aparece na abertura do Caminho das Índias, na novela Caminho das Índias, ele toca tabla na abertura lá. E ele é indiano mesmo, nascido lá. Os pais indianos, eu não sei se ele é nascido aqui, mas os pais são indianos nascidos lá. E uma vez ele mostrou um filme desse, bem lado B, assim, e o Sagar é engraçado porque ele foi um cara que foi até notícia na época, porque o casamento dele foi arranjado, né? Foi aquele casamento que os pais trouxeram uma indiana pra cá. Aliás, uma menina bem legal, o casamento provavelmente deu certo, eu não falo com ele há muitos anos. E isso que eu acho engraçado, né? Aí todo mundo aqui, os riquinhos, tinha um pessoal bem classe alta aqui, que frequentava essa turma aí, achando tudo lindo, nossa, que legal, né? O casamento deles, nossa, os pais que escolheram a esposa, ele deu sorte, porque a menina era bonita mesmo. E que bacana isso, né? Só que quando é aqui, tudo é machismo, tudo é não sei o quê. Aliás, eu nem sei, né? Eu acho que casamento por amor é meio supervalorizado, apesar de eu ter casado por amor. Mas alguns casamentos funcionaram muito bem e o amor foi crescendo de uma forma que eu acho que pode ser o caso do Sagar também, como eu falei, não falo há muito tempo, mas até onde eu acompanhei, era um casamento bem feliz até. Só que são essas coisas. Nessa hora a cultura deles tudo bem, né? E aí quando tem alguma coisa diferente que não é legal para eles, aí eles reclamam. Enfim, esse multiculturalismo só vale quando é pro lado dos wokes, né? Quando não é, por exemplo, a cultura ocidental, por exemplo, para eles é péssima, não dá, você não pode mais em algumas faculdades nem estudar Shakespeare porque é branco, ocidental, enfim. Aquela bobagem que eu nem vou falar aqui, porque a gente já falou. A comida na Índia também é um negócio engraçado, porque nessa época também tive um amigo que foi pra lá e ele voltou completamente chocado, porque não tinha ainda esses memes da internet, né, do pessoal cozinhando, que se você nunca viu, olha, é um negócio assim... São sobreviventes, aquele povo, viu? É um povo sobrevivente. É impressionante. E o pessoal falava pra ele assim, pra esse meu amigo, olha, cuidado quando você for lá pra Índia, quando for tomar banho, nem deixa a água entrar na boca, porque pode te dar problema. E o cara falou, o pessoal exagera, né? Água só de garrafa, pode ver, pergunta pra alguém que foi pra Índia, é isso mesmo. Aí falou, o pessoal exagera, né? Tomou banho lá, normal. Dia seguinte ficou no banheiro, foi assim, bem pesado o negócio que ele teve. E ele falou, se alguém te falar isso quando você for pra Índia, eu provavelmente não vou pra Índia, porque tem muito lugar pra eu visitar antes. Mas se alguém te falar isso quando você for pra Índia, tome cuidado, não deixe nem a água passar pela boca, porque realmente lá é bizarra essa questão do saneamento. Só que agora, com tudo isso, né, a gente vê, tem essa coisa da cultura, do machismo, lá tem a questão dos estupros coletivos, é um negócio horrível, né, porque a gente vê aqui, Brasil, é o que eu falei, o Ocidente pensa que a Índia é um paraíso, não sei o quê. Aquilo é assim, você vai pro lugar de avião direto pro ashram lá, que é todo metido a besta, beleza. Agora você vai ver a vida mesmo daquelas pessoas, não é mole não. Só que eu vou fazer, com tudo isso, eu quero fazer aqui uma pequena comparação entre Brasil e Índia, para você ver como o Brasil podia ser uma potência se não fosse essa dessa classe política, dessa elite que inclui os bancos, os coronéis, esses empresários campeões nacionais, né? Os brasileiros da Faria Lima e da Zona Sul do Rio pensam que estão na Europa, que o Brasil é meio Europa com alguns probleminhas, né? Essa é uma visão que muita gente tem. Quando eu vivia na bolha, e eu nem era rico, né? Era uma classe média aqui, eu tinha um pouco essa visão. Não, até tem uns pobres aí, a coisa é difícil, a gente sabe, vê na televisão, mas essa coisa de viver mesmo o que é o dia a dia dessas pessoas, a internet ajudou muito, né? A gente a conhecer melhor. Por isso até que os caras querem calar todo mundo na internet, né? Então, o brasileiro Faria Lima, Zona Sul do Rio, ele pensa que aqui é uma Europa com problemas. Só que, na verdade, a gente está muito mais para uma Índia que tem bolsões de Europa, entendeu? Que é onde eles estão lá, os jardins. Porque a vida desses caras é restrita à bolha, sabe?
Acontece que o Brasil está muito mais perto da realidade como é retratada no filme do que das coberturas lá na Vieira Solto ou na Delfim Moreira. Assim como a Índia está mais perto de Quem Quer Ser um Milionário do que com Comer, Rezar e Amar ou das academias de yoga. Agora vamos pensar primeiro no que a gente tem exportado em termos de cultura, com todas essas diferenças ou com essas similaridades que a gente tem com a Índia. A gente exporta Anitta, bunda, funk, malandragem, bandidagem, e agora a gente também tem a exportação de ditaduras passadas enquanto ignoram uma ditadura presente, né? Foi o filme que ganhou o Oscar. Já a Índia, mesmo com esse filme aí, né? Até esse filme, sempre exportou, e depois do filme isso continua. Quando você pensa em Índia, pergunta pra qualquer pessoa aí. Você não pensa nessa coisa do filme, nas favelas e não sei o quê. Se bem que com os memes agora, pelo menos a parte da alimentação, o pessoal tá mais ligado. Mas o que ela exporta como cultura? É música, meditação, religião, colorido, cheiros, sabores, né? Ainda que os dois países tenham problemas, a primeira coisa que vem à cabeça, quando você pensa na cultura da Índia, não são as partes pudentas, né? Que é o que acontece quando qualquer um pensa no Brasil. Ah, Brasil, bunda, carnaval, funk, né? E isso tudo já é uma comparação que eu estou fazendo que eu nem cheguei na economia, é só na parte cultural. Então, a gente, com um país muito mais rico, inclusive de cultura, a gente exporta uma cultura paupérrima e sexo e tigrinho. Tigrinho a gente não exporta, a gente consome. Mas enfim, é isso aí. E eles estão exportando com uma cultura muito mais, vamos dizer, restrita, vai? Não que a cultura da Índia tem riquezas enormes. O Bhagavad Gita é um negócio impressionante. Não estou desmerecendo. O problema é que eles sabem trabalhar isso, né? Enquanto aqui, a gente, agora, quando uma mulher fala de Machado de Assis, todo mundo tem orgasmos, né? Então, o que a gente exporta mesmo não é Machado de Assis, a gente exporta Anitta, né? Infelizmente. Vamos para a economia agora, tá? Só para você ficar mais chateado um pouquinho, mas depois no final eu acho que a gente pode ter um pouco de esperança. Não chega até o fim para você não ficar triste no meio, tá? Não quero que ninguém saia desse... Nenhum vídeo do Quinto Elemento é para sair você chateado, você tem que sair com esperança. Então vamos lá. Vamos comparar o tamanho da economia e o crescimento, né? O PIB indiano ultrapassou 3,7 trilhões em 2024 e continua crescendo rapidamente, impulsionado pelo setor de tecnologia, manufatura e serviços. O crescimento anual tem ficado entre 6%, que inveja, e 8%, tornando-a uma das economias de crescimento mais rápido do planeta. Já o PIB brasileiro está em torno de 2,1 trilhões, mas com um crescimento muito mais modesto, entre 1% e 3% ao ano. E o que mais impactou na economia brasileira? As crises políticas, a desindustrialização, a alta carga tributária, falta de investimento em infraestrutura, por exemplo, para escoar a produção, ou seja, uma mistura do pior do estatismo com o pior do liberalismo. O Brasil, o Estado é pequeno onde deveria ser maior, por exemplo, Ambipar, JBS, Ambev, e ele é grande onde devia ser pequeno. Por exemplo, a nossa carga tributária, né? O controle da liberdade de expressão e da liberdade até de comércio, né? Liberdade de expressão, a liberdade de iniciativa, de você abrir uma empresa, né? A judicialização exagerada de tudo, né? Não é à toa que o maior poder hoje é um tribunal e não o executivo ou o judiciário. O Brasil tem uma economia com uma presença da agropecuária enorme, indústria extrativa, indústria de petróleo, mineração, né, extrativista, e de serviços, e todas essas áreas são demonizadas pelos liberais ESG, né, com aquela coisa ambientalista, e pelo governo de esquerda do PT, que vai lá para a história do MST, e contra o agro, e não sei o que, né. A indústria, por sua vez, nem existe direito, perdeu relevância ao longo das últimas décadas num nível altíssimo. A Índia tem uma força de trabalho gigante e jovem, né, que sustenta o crescimento econômico. E no Brasil tem uma população menor e que está envelhecendo mais rapidamente. Por quê? As pessoas não querem ter filho, porque isso aqui está difícil de criar um filho, porque você paga muito imposto, não tem nada em troca. Você não tem segurança pública. Muita gente não tem filho com medo de assalto. Eu mesmo, é um negócio que mais me incomoda na vida no Brasil, é a parte da violência. E o PT e esses caras estão sempre... PT, PSDB também, tá? Alckmin tá nessa onda, o próprio STF, sempre ajudando
o crime e nunca o carinha comum está sempre se ferrando, né? A infraestrutura, por exemplo, outro ponto. Lá na Índia precisa de melhoria, mas tem investimento em rodovia, ferrovia e tecnologia. O Brasil, por sua vez, sofre com os problemas em logística e transporte, né? Além de um ambiente regulatório complexo, que dificulta o investimento. A regulação ambiental também, tudo isso. A Índia tem uma visão mais liberal da economia, com reformas para reduzir a burocracia. Aquele liberalismo moleque, que a gente gosta. O único que não é feito aqui, né? Aqui o liberalismo é só para ajudar os grandes. Nunca é para, vamos tirar a burocracia, vamos ajudar os menores. No discurso, às vezes, o cara até fala, mas a gente não vê nada disso. E o liberalismo aqui é esse que só ajuda os grandes e o pequeno sempre e o pequeno sempre se ferra. O Brasil também tem um histórico de políticas mais intervencionistas, né? E alta carga tributária, o que dificulta o crescimento da livre iniciativa, do pequeno empresário, do pequeno agricultor. Só os grandes é que acabam se dando bem com esse liberalismo à brasileira e esse estatismo também brasileiro, ou seja, a gente fica com o pior dos mundos. A conclusão é que a Índia, com muito menos potencial, hoje é a quinta economia do mundo e está em ascendência, enquanto o Brasil, com muito mais recursos naturais, muito mais recursos energéticos, passa fome. A gente é o celeiro do mundo e passa fome, graças às medidas do seu próprio governo, do próprio Brasil, que demoniza quem produz e impede a exploração dos recursos que abundam. E como diz o meu tio Carlos, o que abunda não prejudica. Se a tendência continuar, a Índia pode se tornar a terceira maior economia do mundo, terceira, na próxima década, enquanto o Brasil só cai. A gente já foi a sétima, se eu não me engano, não sei nem se não foi quinta, mas na minha memória, pelo menos a sétima a gente já foi. E agora a gente está em nono e está caindo, indo para o 10º. Um último dado, assim, só para você chorar. Em 1995, o PIB do Brasil era superior ao da China, com 769 bilhões contra 735 bilhões. No entanto, em 2024, o PIB brasileiro representa apenas 12% do PIB chinês e 56% do PIB indiano, né? Então você vê, tá bom, a gente fala aqui, até o Arthur vive falando, não, o PIB também não é assim, né? Não é só isso que você tem que olhar. Agora, quando você tem uma distância tão grande assim, a gente pode ter o PIB como um dos elementos, né, para a gente ver como as coisas estão piores, né? Então, o PIB indiano reflete um rápido crescimento dessas economias, né, e o chinês, enquanto o Brasil estagnou. E quando a gente cresceu, quando estava lá, como ele é ruim, ele fala palavrão, é o genocida, é não sei o que, fascista, nazi, mas aí foi quando o Brasil deu uma crescidinha de novo há pouco tempo e no meio de uma pandemia a gente estava melhor do que está hoje. Ou seja, o PT é pior que uma pandemia. Tá bom para você? O que dá mais tristeza é saber que só depende da gente. O Brasil tem tudo nas mãos. A gente só precisa entender quem a gente é, acabar com essa síndrome de vira-lata, de dizer que não tem jeito. Porque, claro, tem muito trabalho a gente fazer, tem muito trabalho para fazer, tem muito filho da mãe atrapalhando, e isso já faz séculos, mas a gente pode sim mudar o cenário, porque, cara, a abundância do Brasil de riqueza é um negócio absurdo. Quanto mais eu estudo, mais eu fico louco de ver. Só que tem que pensar no longo prazo, estudar a nossa história, pensar nos nossos bisnetos. Não adianta pensar em você, eu não vou ver isso, então que se dane, né? Por isso que é bom que as pessoas também tenham filhos, porque elas pensam no país de uma forma um pouco mais distante, não só no seu umbigo, né? Nenhum país chegou a lugar nenhum pensando só no dia seguinte. É por isso que querem manter o povo preocupado com esse, o preço do ovo, colocar comida na mesa dos filhos, ou até o extremo oposto, preocupado em transar que nem coelho e ganhar dinheiro fácil no tigrinho, na internet ou então até no tráfico, né? Então, esse sistema de empobrecimento só faz com que as pessoas tenham que ficar ligadas no dia seguinte. E as pessoas que estão conseguindo viver mesmo nesse caos, elas precisavam se juntar e pensar no longo prazo, senão, realmente, aí fica difícil mudar alguma coisa, né? Quem não tem o que comer não consegue pensar em mais nada. Quem só pensa em prazer imediato não consegue pensar em mais nada. Mas dá para mudar. E o começo disso é saber quem somos, de onde viemos e para onde a gente quer ir. E antes de tudo, é preciso fazer uma reforma íntima para que a gente possa ser, independente de identidade ou classe social, muito mais Jamal e menos Salim. A busca é primeiro lá em cima,
depois aqui dentro. E aí você vai levar tudo isso para sua vida prática e aí transformar a vida que está em volta de você, dos seus filhos e do seu país. Depois desse final tão edificante, eu fico aqui com vocês. Fala. Ó, antes de terminar, então, já vou falar. Acabei de descobrir que o Brasil já está na 10ª economia. Pelo menos é o que parece que saiu recentemente. Mas, enfim, dito tudo isso, a gente já tem um caminho aí. E o caminho já foi dado. E já foi dado há milhares de anos e há 2000 anos e pouquinho. Já estamos sabendo o que fazer mais claramente, porque Deus se fez homem e veio aqui viver entre nós. Então, acorda aí, ô mané, para de ser bobo e faz a sua parte, porque ficar só reclamando não vai dar em nada, tá bom? E assista nosso Cine Quinto, que hoje ficou com... A gente falou um pouco de cinema, mas falou um pouco de outras coisas. A gente vai falar mais sobre mais filmes. Aqui nessa nova temporada eu também quero fazer um momento que a gente fale sobre filmes de diferentes países, né? A gente falou hoje da Índia, mas eu quero falar de filmes produzidos nos países, então isso são coisas que a gente vai falar em breve. E eu espero vocês no nosso próximo Cine Quinto. Espero que vocês estejam gostando da nossa programação. Não deixem de assistir aos nossos outros vídeos e até a próxima terça-feira com mais Cine Quinto.